presidente e fundador da Oxford. E também Guilherme, diretor e fundador da Bússola, diretor do Bússola Grupo no Brasil. Eu sou diretor da agência Bússola aqui nos Estados Unidos, eu estou em Miami. O Dr. Carlos está em Boca Raton, também na Flórida, e o Guilherme está em Maringá, Paraná. Excelente, isso. Eu vou deixar a palavra aqui. Boa tarde a todos também. Como o Diego... Pode iniciar, Diego. Vou deixar aqui a palavra com o Dr. Carlos, que vai dar início na sua apresentação. Em seguida, o Guilherme, e depois eu mesmo apresento a parte de comunicação e as tendências do mercado. Fique à vontade, Carlos. Boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Realmente, internacionalizar uma empresa é um desafio muito grande, né? Em geral, quando você tenta mudar, você tem que levar em consideração que você está indo para um país com uma cultura diferente, uma legislação diferente, um hábito de consumo diferente e evidentemente, você tem que levar em conta que esse mercado, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade e também um grande desafio para quem está indo. Nós costumamos dizer que a entrada de um país no de trazer os Estados Unidos a um nível de progresso que não estava ocorrendo nos últimos 8 anos. Nós fizemos uma administração democrata, muito interessante do ponto de vista social, com um grande apelo a uma melhor divisão do chamado pacote da economia do mundo como um todo, e entrou o Trump com uma nova orientação. Qual foi a nova orientação que justamente deu razão à eleição do presidente Trump? Ele sentiu, e foi muito habilidoso em identificar, que o americano em si ele estava um pouco cansado daquilo que a gente chama politicamente correto. E as vozes das chamadas minorias tinham prevalência sobre aqueles que pagavam os impostos. Isso foi fazendo com que houvesse um certo cansaço dos que pagavam impostos e, por outro lado, a dívida interna para dar condição de atender a essa demanda social acabou sendo o dobro do que quando o Obama entrou no poder. Então, esse dobrar da dívida interna não trouxe, felizmente, contrapartida, o progresso do país e nem uma explosão do consumo. Houve simplesmente uma manutenção de uma divisão social bastante mais justa, mas menos eficiente dentro da cabeça americana, que é fundamentalmente voltada para o mercado, certo? Bom, a partir daí, nós começamos do governo Trump foi voltado para alguns pontos essenciais. Primeiro, prosperidade, melhoria da infraestrutura do país, melhoria da educação, melhoria da segurança do país, da segurança nacional, retorno ao princípio federativo, onde os estados voltam a ter predominância sobre a União na estruturação das suas decisões a nível da região em que ele está, revisão dos acordos internacionais e mais empregos e menos salários. Detalhando um pouco, prosperidade econômica entende o governo Trump que vem da diminuição dos impostos, nós vamos ver isso um pouco mais para frente,
que vai trazer como consequência um aumento efetivo da disponibilidade de recursos na mão da iniciativa privada para poderem trabalhar. A infraestrutura americana, como todos os senhores que vêm aqui aos Estados Unidos têm visto, ela está depauperada, né? Quem vem da China, como eu tenho visto regularmente, parece que você está saindo de um país de primeiro mundo e chegando no terceiro mundo. Quem sai de Xangai e chega em Chicago, vê-se que os Estados Unidos precisa voltar a progredir nessa área. A educação também nos Estados Unidos estava enfraquecendo, principalmente nas áreas de ciência, matemática, em que o Estados Unidos estava chegando ao 30º lugar já em alguns aspectos. A segurança nacional é um outro fator fundamental nessa fase da humanidade, em que há um surto terrorista espalhado por todos os países, e nós temos visto que os países que, de alguma forma, negligenciaram nisso, estão sofrendo atentados com muito mais intensidade e regularidade que os Estados Unidos, que é o primeiro alvo do terrorismo. O princípio federativo é fundamental, porque assim foi constituído os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nós estamos para Estado. Isso tem feito com que os Estados fossem perdendo, de alguma maneira, a sua força. E, finalmente, a parte de empregos e salários, que vai influenciar diretamente na política de que esse governo tem. Primeiro, um respeito maior por aqueles que pagam impostos. Segundo, diminuir o déficit público, que, como nós vimos no slide anterior, ele dobrou no governo anterior, e mesmo com essa reforma toda que alardeadamente está dizendo que os Estados Unidos vai aumentar muito o seu déficit público, a pior das previsões feita pelo partido da oposição dá que vai aumentar 1,5 trilhões de dólares em 10 anos. Se você comparar com 10 trilhões de dólares que aumentou em 8 anos, não é um valor tão significativo, certo? Em terceiro lugar, é a diminuição e racionalização do gasto público. A diminuição da burocracia vai trazer, necessariamente, um gasto público mais voltado para o interesse do país. Em seguida, você vai ver que é um estabelecimento de prioridades em vários campos, onde, efetivamente, você vai ter a possibilidade de focar naquilo que o país mais precisa. E, assim, nós vamos seguir de uma maneira eficiente. Esses slides vão ficar na mão dos senhores, para vocês poderem ir acompanhando. Pulando para o próximo item, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que por favor, que a política de imigração mudou em quê? Não mudou nas regras até agora, vão mudar, mas mudaram no conceito. Em abril, foi emitida uma decisão do governo de melhor analisar aquilo que interessa aos Estados Unidos. Hoje a imigração é pautada pelo interesse nacional. Quem é que tem tido vistos com mais facilidade nos Estados Unidos? Aqueles que têm algo a agregar ao país. Então, os vistos, por exemplo, EB1, que são vistos de alta, pessoas com alto conhecimento, consideradas pessoas diferenciadas no mundo por esse ponto, eles estão sendo priorizados. Nós já tivemos visto EB1, por exemplo, que saiu em menos de 8 dias, 6 dias úteis, para falar objetivamente. Por quê? Porque é um visto de pessoa de notório conhecimento. Por outro lado, os vistos que são mais dependentes de favores do governo americano, os vistos de pessoas que são perseguidas fora, etc., estão tendo menos preferência no quadro nacional. As fontes internas de energia estão sendo alteradas em favor da segurança nacional. Então, estão sendo desenvolvidas todas as formas de energia, inclusive as alternativas, porém sempre visando o desenvolvimento do país. A reforma educacional que está sendo feita, e quem vem para cá verá isso nas próprias escolas, foram transferidas as responsabilidades para os estados, fundamentalmente, o que, de alguma maneira, vai aumentar a qualidade do Estado, do ensino em cada um dos estados. E eu vejo aqui na cidade em que eu moro, em que 52% do orçamento público da cidade é destinado à educação. E, por último, um aumento na segurança nacional, que é fundamental para os Estados Unidos manter essa sua política que ele chama de paz pela disponibilidade de força. Nós temos visto agora no caso da Coreia, por exemplo, em que está sendo lograda uma certa
paz, digamos assim, belicosa lá, sem, por enquanto, uma intervenção militar, e não se caindo naquelas exigências que a Coreia do Norte fez ao longo dos últimos 20 anos, em que cada vez que ele soltava uma bomba atômica, os governos do mundo, inclusive Estados Unidos, atendiam ao país em 1, 2 bilhões de dólares para salvaguardar o interesse do ditador de plantão. Nós temos visto aqui também uma simplificação em todos os sentidos. Na parte tributária, que vai ser reduzido a forma de declaração para alguma coisa em torno de 2 páginas, o que vai facilitar muito a vida do paga aqui. Lembrando sempre o seguinte: nos Estados Unidos não existe a figura do imposto de renda da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, a não ser que ela seja uma corp, cotada em bolsa, etc., ela não paga imposto. Quem paga imposto são os sócios em função do lucro da empresa. Hoje nós temos 7 faixas de impostos e a reforma sendo aprovada essa semana ainda, nós vamos ter a diminuição para 3 faixas apenas, e o imposto de renda da pessoa jurídica, essas que pagam, deve diminuir de 35% para 20%, que vai representar uma atração enorme para o capital externo e gerar necessariamente um surto de desenvolvimento interno muito grande. O imposto sobre herança, que chegou a ser uma isenção de quase 5 milhões de dólares no governo Bush, depois baixou, deve ser isento até valores significativos. E, da mesma maneira, se busca uma diminuição nos impostos de dividendos, tudo fazendo com que o Estado encolha e o setor privado tenha mais disponibilidade de recursos para os seus investimentos. Por favor. Isso tem trazido como consequência números bastante significativos. Hoje nós temos a menor taxa de desemprego já vivida na história americana nos últimos 20 anos, em 4,1. Estados como a Flórida, o nível de desemprego já está em 3,9. Cidades como Orlando em 3,7, o que demonstra que a política está sendo levada de maneira correta, aumentando o emprego. Toda vez que você aumenta o nível de emprego, você aumenta o salário. O PIB americano, que vinha, de alguma maneira, rateando em torno de 1,9, 2, etc., principalmente na última fase do governo Obama, já pulou para 2,9 no atual governo. Espera-se que, com essa reforma tributária, ele venha suplantar, em termos, inclusive, perenes, a faixa de 3%. Nós já vimos a alegria das bolsas de valores, que subiram 300 pontos após o Senado fechar o acordo para baixar os impostos. Consequentemente, a renda familiar tem aumentado, com isso aumenta o mercado, aumenta a possibilidade de retorno. Os índices da Bolsa, como eu disse anteriormente, só têm tendido a subir, e o déficit nacional, que dobrou praticamente nos últimos 8 anos, deverá manter-se estável a partir do ano que vem, a um crescimento máximo da ordem de 1,5 trilhões ao longo de 10 anos, por favor. Bom, o que tem isso como consequência? Aquilo que nós vimos. A taxa de crescimento dos Estados Unidos bateu praticamente um recorde, o nível de confiança da população na economia tem seguido valores historicamente bastante superiores à possibilidade, e, com isso, nós temos tido um crescimento do país bastante significativo. Por outro lado, existe um apoio muito grande para a pequena e média empresa aqui nos Estados Unidos. Vejam, senhores, que o Small Business Administration, que é o órgão federal que é responsável por garantir empréstimos da pequena empresa, teve mais de 45 bilhões de empréstimos garantidos. Quer dizer o quê? A empresa com mais de 2 anos, que tenha o seu proprietário tenha um green card, ele pode obter até 85% do seu empréstimo feito através do governo federal. Isso, logicamente, traz como consequência uma baixa do custo desse empréstimo, os juros ficam muito mais baixos, está fundamentalmente alicerçado na garantia federal, e liberando as garantias para outras operações do próprio empresário. O mês passado, o mês de novembro, foi considerado o mês nacional da pequena e média empresa, com bilhões de dólares sendo colocados à disposição do pequeno e médio empresário, seja de que país for, desde que ele tenha o seu green card aqui nos Estados Unidos.
A parte de desemprego, como nós dissemos anteriormente, além dela estar caindo de uma maneira substancial, está caindo também na demanda que já as pessoas sabem que tem que voltar a trabalhar para voltar a ganhar dinheiro. Certo? Alguns anos atrás, era interessante você não trabalhar e usufruir dos benefícios, digamos assim, da Bolsa Família americana. Hoje, houve no início de fevereiro um aumento, ou uma queda não tão alta no desemprego, porque as pessoas estavam tentando ver se continuaria aquela possibilidade de ficar anos e anos, 3, 4, 5 anos, sem trabalhar e ganhando. Isso é uma prática que, na verdade, terminou. O nível, então, quando caiu, teve como consequência imediata o aumento da rentabilidade dos salários, ou seja, cada pessoa ganha mais hoje do que ganhava há 2 meses atrás, porque não há mais quase mão de obra disponível, e a mão de obra que ela estava sendo assim achatada dentro do mercado americano, em função da política imigratória de trazer pessoas de alta qualificação de outros países com um salário mais baixo, está gradualmente sendo reformulada para estimular aqueles que estão residindo aqui a ganharem mais. O mercado de ações tem respondido a essa mudança da forma política do governo de agir, fazendo com que, efetivamente, as pessoas, ao confiarem mais, para os seus terem ideia, o aumento do valor nacional da Bolsa de Valores neste ano aumentou em $1 trilhão, ou seja, a média americana das pessoas que têm poupança aumentou $1 trilhão nesses últimos 9 meses. Ainda é cedo para avaliar todo um governo Trump, mas nós podemos ver que tanto a média de empregos adicionados pelo setor privado atingiu os números que foram obtidos, ou muito próximos aos números do governo Clinton, e o crescimento salarial médio continua crescendo de uma maneira significativa, esperando que no próximo ano, com esse novo crescimento, eles venham realmente a ser substancial. Em resumo, o que eu tenho a dizer aos senhores, levando em conta que estamos vivendo nos Estados Unidos há 27 anos, com toda a minha formação, tanto no campo do direito como na economia, é que as perspectivas econômicas do país para os próximos 3 anos são alvissareiras. Esse mercado aumenta, as possibilidades de exportação para os Estados Unidos serão maiores, as oportunidades de emprego aqui serão melhores e a possibilidade de ganho para as empresas que para cá se dirigirem e investirem, seja exportando e principalmente se estabelecerem, serão cada vez mais significativas. Ótimo, muito obrigado, Dr. Carlos. Nós vamos dar continuidade aqui, então, para a importância do planejamento estratégico para identificar as oportunidades de negócio nos Estados Unidos. Lembrando que vamos abrir uma rodada de perguntas no final da apresentação, para que vocês possam tirar dúvida, tanto eu quanto o Carlos, quanto o Guilherme, no final vamos responder algumas de suas perguntas, tá bom? Bom, a segunda parte da nossa apresentação, que eu vou tentar que ela seja mais breve, é falar para vocês o quão importante é vocês planejarem a sua vinda para os Estados Unidos. Certo? Quando a gente vem para qualquer outro país, mas particularmente países mais desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, nós começamos a ver que não é uma simples mudança, não se trata apenas de você pegar e comprar uma casa e pretender mudar-se. Esta mudança é muito mais complexa. Em primeiro lugar, porque implica em uma decisão de família. A esposa, os filhos, são todas partes envolvidas necessariamente com esse processo de mudança. Cada lugar daqui está, de alguma maneira, tendo uma aceitação da esposa, do filho, com relação ao local que está sendo feita essa mudança. Então, vou dar alguns exemplos para ficar bem clara essa diferença. Eu mudei para uma cidade chamada Boca Raton, porque eu queria educar meus filhos num lugar calmo, em que eles pudessem brincar na rua, que fosse extremamente seguro, que eu não precisasse trancar a porta da minha casa.
Há casais mais jovens, o meu filho, por exemplo, quando ele veio passar alguns meses na minha casa, ajudando inclusive na empresa, ele praticamente colocou a coisa de uma maneira muito simples. Ou ele mudava de casa, ou ele mudava de país, porque ele não conseguia ficar num lugar calmo, em que tinha muito verde, muitas flores, etc., mas não tinha atividade social, não tinha boates, não tinha restaurantes abertos depois das 10 da noite, e assim sucessivamente. Então, a família é uma parte importante no processo decisório para saber se o local é o adequado. Os filhos é a mesma coisa, porque há escolas americanas nível C e escolas americanas públicas nível A. Evidentemente, há uma diferença muito grande entre um tipo de escola e outra, inclusive, principalmente no orçamento dos pais. Uma escola privada pode custar $2.500, $3.000 por mês, e a escola pública custa nada. Então, localizar a sua casa próxima a escolas de alta qualidade, e aqui a escolha da escola é feita necessariamente por conta do zip code onde a pessoa mora, é um fato fundamental. Um próximo ponto que eu destacaria é a proximidade do trabalho. Mesmo que os Estados Unidos tenham vias rápidas e acesso fácil, o transporte sempre é demorado e não existe praticamente aqui no sul dos Estados Unidos transporte coletivo. Então, a proximidade de trabalho é um outro fator relevante para vocês poderem, de alguma forma, decidir onde morar. E, por fim, como eu disse já rapidamente no início, o tipo da pessoa, a intensidade com que ela gosta de sair à noite, a idade do casal que está se mudando, são fatores que, ao final, vão, de alguma forma, influenciar para o bem-estar e o sucesso desta mudança. Quando nós avançamos um pouco mais, saindo da família, indo para um caso já empresarial, nós vamos ver que esse mercado de, digamos, 20 trilhões de dólares, que é o mercado americano, ele implica em fazer uma pesquisa de mercado previamente. Não é possível se considerar, como algumas pessoas dizem, não, o que eu faço no Brasil, eu vou fazer nos Estados Unidos e vou ter sucesso. Mentira, não vai ter. É muito difícil que tenha, pelo menos, tomara que fosse assim, mas não é. A pesquisa de mercado é que vai identificar quais os fatores necessários para esse sucesso. Como é que o seu concorrente está preparado? Qual é o nível de contribuição que você pode dar para a comunidade? Qual é o nível de concorrência que você tem para com as outras empresas que estão na mesma área de atuação? Essa pesquisa de mercado, seus pontos fortes, fracos, da empresa sua e dos seus concorrentes, é que vai definir, de alguma forma mais efetiva, o seu plano de negócios, o seu business plan. Esse business plan vai contemplar o seu plano de marketing, a estrutura do seu negócio, se você vai comprar, de repente, uma franquia ou vai criar uma empresa para ser franqueadora depois, vai se inteirar qual é a legislação local, legislação essa que, de alguma forma, tem muito a ver com cada estado e município, então, a Constituição Civil tem regulamentos diferentes em cada um dos mais de 60 condados na Flórida, tem uma legislação diferente de vários outros estados do país, e estas regras, se não previamente estudadas, vão fazer com que você corra o risco de, efetivamente, perder oportunidades ou até pagar por essa entrada mais ou menos, digamos assim, a cowboy dentro do mercado americano. Uma vez identificados os seus pontos fortes e os pontos fracos dos seus concorrentes, você vai poder estabelecer definitivamente o que você quer colocar no seu plano estratégico de entrada. E com isso, você vai ver ao final qual é o recurso que você precisa para estabelecer isso nos Estados Unidos, qual é o breakdown dessas suas despesas e, ao final das contas, qual é a chance de sucesso que você tem em função dos recursos. Aí você vai analisar se efetivamente você precisa alocar mais recursos para esse projeto, se você vai necessitar de recursos do próprio mercado americano para desenvolver dentro do país, se você vai ter que trazer mais um sócio para o seu empreendimento, de tal sorte que, ao final, de alguma maneira, o seu projeto tenha poucas oscilações durante o tempo em que ele vai estar se estabelecendo. Tudo é proporcional. Se você tem um mercado enorme, uma cidade como Orlando, por exemplo, você tem 72 milhões de turistas ano. É um nível de desemprego muito baixo.
3,7. Ora, isso vai fazer com que você tenha grandes oportunidades e, ao mesmo tempo, grandes desafios, porque outras pessoas da mesma atividade sua pode ser que estejam se deslocando para lá. Aí vem a importância de você inovar, de você ter preços competitivos e de você entrar com uma estratégia de comunicação que seja efetivamente voltada para poder fazer com que as pessoas achem o seu produto e o queiram no final das contas. Por último, e concluindo nosso tempo, o que a gente busca? Que nós tenhamos, dentro do processo de implantação, os menores custos possíveis, que o plano de negócio de vocês identifique qual é a menor quantidade de inversão necessária para obter o sucesso, de tal sorte que na curva ascendente, vocês aumentando a sua eficiência, vocês vão diminuir de alguma maneira a necessidade de cash flow e aumentar a receita da sua empresa. Os Estados Unidos não é mágico, os Estados Unidos não traz para cá soluções que necessariamente copiadas do país de origem da pessoa, mas é um país em que todas as oportunidades são bem-vindas, particularmente para pessoas como o brasileiro, que é criativo, que é trabalhador, que traz inovações e que pode realmente vir a ter um grande sucesso nos negócios que eles estão fazendo aqui nesse país. Esses são os dois pontos principais que eu queria abordar com vocês. E havendo perguntas depois, estamos à sua disposição. Pedindo para falar um pouco sobre a Oxford. A Oxford é uma empresa que está no mercado há 27 anos nos Estados Unidos. Ela tem 44 anos de existência. Ela iniciou no Brasil. Nós temos 10 unidades de negócio aqui, são 52 executivos. Atendemos em português, espanhol e inglês. Nosso código de ética é extremamente rígido, foi moldado quando aí no Brasil, quando nossos principais clientes eram empresas multinacionais americanas, uma General Electric, uma Kodak, uma Cummins, uma Black & Decker e empresas europeias, como a Tetra Pak. E a nossa missão principal é ajudar a realização do sonho dos empresários, empreendedores e investidores que querem desenvolver os seus negócios aqui nos Estados Unidos. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Carlo. Vamos aqui dar continuidade à apresentação. Novamente, em seguida, nós vamos abrir o chat, que deve estar localizado abaixo do monitor de vocês, para fazer algumas perguntas. Agora eu vou dar a palavra ao senhor Guilherme, ele é diretor do Grupo Bússola no Brasil. Tá? E vamos lá. Guilherme. Estamos me conectando aqui um minutinho. Guilherme, está me escutando? Tudo bem. Eu vou dar continuidade na minha apresentação. O Guilherme entra em seguida. Sou, como já apresentei, sou diretor da agência Bússola aqui nos Estados Unidos. Eu me encontro em Miami, na Flórida, bem pertinho aqui de Boca Raton, onde está Oxford. E o nosso foco aqui é realmente trabalhar com marketing, estratégia, comunicação, gerenciamento de marca. E com a demanda desse mercado de internacionalização, surgiu essa parceria entre a Bússola e a Oxford, surgiu essa necessidade de um serviço especializado nessa internacionalização. Como a gente tem sede no Brasil e aqui em Miami, isso ajuda muito nesse processo de internacionalização da marca e cuidar da comunicação, que não é uma simples tradução. Tá? Então, o que eu vou fazer uma apresentação agora sobre o mercado americano, um pouquinho sobre esse processo de internacionalização de marca. Tá? Então, o mercado americano, por onde começar, né? Sempre tem essa dúvida. Então, a gente recebe bastante inquiries, bastante perguntas de empresas querendo vir para o mercado americano, que talvez traduziu um website, ou traduziu um material, ou participou de uma feira, chegou a visitar o
os Estados Unidos, chegou até talvez iniciar o processo de internacionalização, a abertura de empresa, e ela acaba esquecendo de um core muito importante, que é a parte da comunicação e do marketing. Isso é algo que tem que ser realmente com muito cuidado, tem que ser executado com muito cuidado, que não é uma simples tradução direta, não é colocar no Google, seu website, que você está pronto para o mercado americano. Como o Dr. Carlos falou, o mercado americano ele oferece essas grandes oportunidades de internacionalização, está sempre aberto para inovações, novamente, inovação. Se você tiver algo diferencial, as chances de dar certo aqui no mercado americano são muito altas. E a gente sempre inicia esse processo de internacionalização de marca com uma pesquisa de mercado, né? Que vai do consumidor, entender quem que são os seus consumidores, o concorrente, sua marca, nome, canais e posicionamento. Então, esse é o processo, faz parte da nossa metodologia, né? Então, a primeira parte é o consumidor, né? A empresa brasileira, quando ela vem para os Estados Unidos, ou serviço ou produto, a primeira pergunta que ela tem que fazer é: esse produto ou serviço é para americanos ou é para brasileiros que moram no exterior? É para latinos? Para quem que é meu público-alvo, né? Lembrando que, segundo o Itamaraty, há mais de 1 milhão de brasileiros morando nos Estados Unidos. A gente sabe que são números de difícil acesso por uma questão de ilegalidade, sendo que 300 mil deles estão na Flórida. Então, ele é um mercado quente, é um mercado ativo, é um mercado que tem um potencial de você sim trazer seu produto somente para o mercado brasileiro, trabalhando com o que a gente chama o mercado da saudade, né? Que é aquele onde você está trazendo produtos de conhecimento da população brasileira, que vai desde o açaí, a tapioca, feijão, salões de beleza, academia jiu-jitsu, o que for. Então, esse mercado da saudade ele é muito forte aqui. E quando eu mudei para os Estados Unidos há 22 anos atrás, a gente tinha muito pouco acesso. Era poucas oportunidades de a gente experimentar uma comida brasileira, da gente assistir. Na época não existia nem a Globo Internacional. Eu lembro que a gente alugava fitas de VHS para poder assistir a Globo. Então, hoje em dia, você se encontra mercados, centros de distribuição de produtos, da farofa ao açaí, a tapioca, a cerveja brasileira, o que for. Então, o mercado da saudade ele é muito aquecido aqui nos Estados Unidos. Se depender só dele, já é um mercado muito grande, né? Então, essa é a primeira dúvida. Eu estou vendendo para brasileiro? É um produto que tem... É um produto cultural ou é algo que eu quero apresentar ao mercado americano? Lembrando que o público brasileiro ele pode, na verdade, se tornar a porta de entrada para o mercado americano e ele mesmo se torna influenciadores. Então, a gente vê hoje como o açaí é popular aqui nos Estados Unidos, a farofa é algo que já está de uma grande abrangência, o churrasco brasileiro é conhecido em tudo que é lugar no mundo. O esporte jiu-jitsu, por exemplo, é algo que teve uma abrangência enorme com o UFC e afim, e tudo isso são produtos que nasceram dentro da comunidade brasileira e que se expandiram por depender da qualidade, algo que de boca a boca, e que os próprios brasileiros se tornaram influenciadores desses produtos. Então, são alguns caminhos que a gente pode estar avaliando. A segunda etapa dessa pesquisa de mercado é importante entender os concorrentes, né? Descubra o que seu concorrente já tem feito no mesmo território, né? Já teve outros concorrentes que tentou entrar no mercado americano antes? O que eles fizeram, né? Como que eles se aproximaram desse novo mercado? Deu certo? Não deu? Né? Quem são seus concorrentes americanos também? Qual que é o diferencial desse seu produto? É preço? É qualidade? Você está vendendo algo que é manufaturado no Brasil ao invés de manufaturado na China? Como Havaianas, por exemplo, é uma coisa que amarra bastante a cultura brasileira ao produto, ou é algo que você quer se desligar do Brasil e apenas utilizar o mercado americano como forma de um novo canal de venda? E o mais importante é o que você faria diferente dos seus concorrentes que já vieram para cá. É um mercado competitivo, é o mercado mais competitivo do mundo, mas existe um espaço para inovação, novamente, inovação. O que você faria de diferente, por que seu produto vai dar certo, e qual a diferença dele frente ao mercado e frente aos concorrentes. A terceira etapa é a identificação da marca, né?
Então, é importante você entender que a sua marca ela pode ter uma força nacional, uma força regional no Brasil, na América Latina, porém aqui a gente está praticamente começando do zero. Então, é importante identificar como que você pode traduzir esse posicionamento da marca. Talvez você precise de um novo nome aqui nos Estados Unidos. É muito comum a gente ver um grande exemplo aí da marca Que Bom. Em cada país tem um nome para o sorvete Que Bom. Então é importante identificar qual que seria o diferencial da marca e como que você pode estabelecer uma marca nova no mercado ou fortalecer ela aqui nos Estados Unidos. E é importante que você se olhe no espelho. O que isso quer dizer? O que tua marca tem, o que teu produto ou serviço tem que pode ser usado como um insight para essa expansão nos Estados Unidos. Pode ser dados geográficos, por exemplo, o seu produto é algo que é vendido nas regiões mais quentes do Brasil, pode ser algo cultural. A gente sabe que o Brasil tem várias semelhanças com o mercado americano, a gente tem todas as nacionalidades vivendo aqui, é um produto que tem uma semelhança cultural, é algo que deve ser vendido no frio. Por exemplo, você tem um produto de limpeza de piso de madeira, a gente sabe que o noroeste dos Estados Unidos tem mais piso de madeira que o sul, onde é mais azulejo. O seu produto é comida, qual tipo, né, qual o demográfico que tem interesse nesse tipo de comida. Então, é importante você se olhar no espelho e ver no Brasil, que é um país continental, entender que existem diferenças, mas também existem similaridades nesse processo e poder identificar isso. A outra etapa da marca é lembrando do nome. Nós temos aqui inúmeros casos de marcas com nome estabelecido no Brasil, que tenta entrar nos Estados Unidos, a marca já está registrada ou a marca já está associada a um outro nome, ou pior ainda, esse nome, essa marca é pejorativa, ela pode ser um palavrão. Nós trabalhamos com uma empresa na área de saúde, no qual a tradução direta do seu nome parecia um título de filme pornô. Então, é importante realmente entender o que o nome representa, se você precisa criar um novo nome da marca, ou se vai manter o mesmo e se esse nome está disponível dentro da categoria da sua indústria, né? Então, e como essa língua se adapta também ao mercado americano, isso é muito importante. A outra questão da pesquisa do mercado é entender os canais, né? Existem várias oportunidades de entrada no mercado americano, como, por exemplo, na área de distribuição business to business direto. Esse é um produto que vai ser vendido business to consumer, direto ao consumidor. Vão ser vendas diretas pelo e-commerce, onde você vai ter controle dessas vendas. Você está procurando uma representação, você vai participar de feiras para tentar fazer a distribuição e a promoção desse produto. Então, é importante identificar o canal como uma porta de entrada. Talvez o seu produto ainda não esteja pronto para um centro de distribuição em uma fábrica aqui na Flórida, mas talvez um e-commerce pode ser uma porta de entrada, onde você ainda continua produzindo o produto no Brasil, trabalhando com uma empresa de logística aqui em Miami e fazendo a distribuição direta. Então, existem canais que permitem, como o Dr. Carlo falou, diminuir esses custos de entrada no mercado para que você possa fazer esse teste, né? Então, quando a gente fala em tradução da marca, novamente, não é vou bater no Google, vou pagar um tradutor, vou traduzir meu website, meu flyer e estou pronto para o mercado americano. Não. A tradução da marca, na verdade, é uma tradução do posicionamento. Como é que você vai se posicionar no mercado americano? Qual que é seu diferencial? Com quem que eu estou falando? Estou falando com um brasileiro? É o mercado das saudades? Ou não? Quero um produto que vai ser vendido para o mercado americano, ele tem espaço? Quais canais que eu vou estar trabalhando? Como minha marca vai ser vista? E assim por diante. Então, existem etapas que não devem ser puladas para evitar o risco, evitar o erro, né, ali para frente. Então, seguindo essas etapas corretamente, a gente garante um processo de maior sucesso, né? Uma outra coisa que eu vou cobrir é importante entender também que as tendências do mercado americano. A gente sempre conversa internamente, vou e volto para o Brasil, eu sempre trago e levo algumas informações e eu vejo que o Brasil, em algumas questões de tendências, está alguns meses, alguns anos atrás, depende da indústria, depende da categoria do produto ou serviço. Então é importante você também visualizar
o que as empresas americanas e as marcas estão fazendo, como é que o consumidor está mudando o seu comportamento, tá? Que é algo hoje que está cada vez mais entrelaçado ao mercado americano. A gente vê brasileiros seguindo padrões americanos, tanto de entretenimento, quanto roupas, marcas e assim por diante. Então, existe essa globalização das tendências americanas e é importante identificar isso para achar o seu espaço no mercado americano. Então, hoje, nós temos, olhando para o principal grupo, que é o foco da área nossa de marketing, são os millennials, tá? São 80 milhões de americanos que nasceram entre 1981 e 2005, tá? Então, eles vão totalizar, eles são mais do que o baby boomers, que na época, que hoje totalizam 77 milhões. Esses millennials, eles vão chegar a 2025, eles vão representar 46% do custo dos gastos investidos no mercado de compras americano. Assim como em 2020 eles devem chegar no pico da idade, onde hoje o milênio mais velho ele tem 34 anos. Então é um mercado ainda em expansão, ainda está chegando no poder máximo de compra dele, a hora que ele vai bater os seus 25 a 30 anos, que ele vai comprar casa, que ele vai comprar produtos, que ele vai comprar acessórios, que ele vai ter filhos. Então esse é o maior mercado, a maior fatia do mercado que a gente tem pela frente. E esses mesmos milênios, eles são responsáveis por algumas disrupções do mercado americano e que está mudando bastante a forma que as empresas fazem negócio. Então, por exemplo, a Applebee anunciou recentemente em agosto que ela fecharia cerca de 135 restaurantes. E a questão disso é porque ela não conseguiu atrair esse público. É um restaurante que ficou amarrado no público de 40, 50 anos do Midwest americano. Ela não conseguiu progredir na questão da apresentação, no cardápio, na questão da comunicação, posicionamento. E também existe uma ligação direta com os millennials, está mudando, esse grupo está mudando o comportamento. Eles preferem cozinhar em casa, eles preferem pedir delivery. Hoje as oportunidades de delivery com Uber Eats, Delivery Dudes e outras ferramentas de delivery aumenta cada dia o leque de opções. Eles preferem algo mais rápido, mais saudável. A gente não está falando do McDonald's, a gente está falando da categoria chamada Fast Casual, que para quem já esteve aqui nos Estados Unidos tem o Chipotle e umas outras restaurantes que oferecem comida de verdade rápida. Então, existem outras oportunidades do que ele sentar no restaurante que o tio dele frequenta, né? Uma outra dado interessante a gente foi também percebido a queda da venda de motocicletas, né? Então, quase 4% das motos. E quem mais sentiu isso foi a Harley Davidson, porque ela é líder do mercado com quase 50% das motos. Mas isso é uma questão desse público preferir mais segurança, ao invés de um lifestyle mais de risco, né? Muito diferente de seus antecedentes. Então, além das opções que aumentam todo dia de transporte, como Uber, Lyft e assim por diante, ele não vê mais a moto como um símbolo de lifestyle. E isso tem agregado essa queda de vendas. Um outro dado interessante que a gente já vê muito presente no Brasil com o Nubank e outros bancos, por uma questão da tecnologia ter chegado ao setor bancário muito forte, os millennials eles raramente visitam bancos físicos. Isso é algo que pode ser replicado em vários outros segmentos, várias outras indústrias. Então, quase 75% dos millennials com uma conta bancária visitaram uma filial uma vez ou menos por mês, de acordo com dados da BI. Então, essa questão de presença, ela é muito distante desse público que está ligado no celular diariamente. E para eles o mundo virtual é tão forte quanto o mundo real. Mas mesmo assim eles sempre estão, eles têm uma importância para a marca. O preço é o principal fator da decisão de compra, mas as marcas são muito importantes também. De acordo com a pesquisa da Android Digital, eles definiram que o preço vem em primeiro lugar, seguido por recomendações de amigos, né? Então é uma comunidade, uma comunidade que a gente pode dizer que está um pouco distante do mundo real, da conexão humana que a gente está acostumado, que a gente cresceu principalmente aí no Brasil. Porém, eles estão cada vez mais conectados com amigos e familiares, e a recomendação de amigo é algo muito importante na decisão de compra, seguido pela reputação da marca e, em quarto lugar, a qualidade do produto. Tá? Então,
Se a gente olhar esse painel de marcas aqui, a gente tem o Uber, do PayPal, a Netflix, ao Google, o Amazon, e a gente questionar o que fez essas marcas crescerem, por que essas marcas são famosas, são populares tanto para os milênios quanto para o resto da população, a gente tem uma palavra-chave. A gente tem o Amazon aqui, uma empresa de logística, a gente tem o Netflix, uma empresa de seriados e filmes por demanda, a IKEA, uma empresa de móveis que podem ser montados rapidamente, PayPal, um sistema de pagamento, Uber, uma empresa de transporte, de logística, e Google e assim por diante, informações. O que todas essas empresas têm em comum? Todas essas empresas economizam tempo de seus usuários. Então, é tempo no pedido de um produto no Amazon, que pode ser entregue, inclusive, no mesmo dia, em algumas áreas metropolitanas, tempo no pedir transporte pelo Uber, tempo na montagem de seus móveis, tempo para você poder assistir quando você quiser, a hora que você quiser, um filme, o Netflix. O Google, ele te entrega respostas rapidamente. Então, tudo isso é tempo. E isso é muito importante entender que esse é o principal valor humano. É algo que a gente não tem como comprar, não tem como vender, não tem como recuperar. E é algo que os milênios realmente dão valor. Ok, muito obrigado. Eu vou dar continuidade aqui na apresentação com o Guilherme, diretor da Bússola no Brasil. E novamente lembrando que nós vamos abrir aqui o chat para perguntas. Já pode começar a enviar as perguntas aqui abaixo, que a gente vai selecionar algumas e respondendo ela de acordo com o webinar. Olá, Diego. Tudo bem? Tá me ouvindo? Te ouvindo. Perfeito. Tô conectado. Não culpo o Brasil, vou culpar a chuva aqui principalmente. Mas vamos iniciar aqui com a minha apresentação. Tá? Deixa eu, enquanto isso, conectar meu vídeo aqui para eu não estar falando no vácuo aqui para vocês também. Tá? Só um minutinho. Eu acho que pode dar continuidade sem o vídeo, Guilherme. Vamos iniciando que uma hora conecta aqui. Bem, como o Diego disse, eu sou diretor do Grupo Bússola. Aqui a gente atende praticamente a América Latina, onde a gente tem capilaridade desde da Argentina, Paraguai. Né? Já trabalhamos com algumas empresas e justamente o Sebrae, dentro dessa metodologia que eu estou aplicando para vocês aqui, que eu vou apresentar um pouco. Essa metodologia, então, já foi validada. Né? Ela é uma junção aí do que o Carlos falou, do que o Diego também comentou, a importância do olhar para o business, para o negócio, olhar para o marketing principalmente, e o olhar para o consumidor. Tá? Então, aqui a gente tem uma visão bem ampla, né? 360 que a gente fala. Com essa metodologia, a gente já levou empresas desde metal mecânica até têxtil, até de alimentação, para fora do Brasil. Tá? A gente não direciona apenas para os Estados Unidos, mas para os outros países. Tá? E essa visão 360 ela tem 3 pilares fundamentais, tá? Que a gente gosta de deixar bem claro. Primeiro, identificar. Tá? Um produto ele deve ser orientado por mercado, por consumidor, e não para a empresa em si. Então, como o Diego falou, como o Carlos falou, a gente pode ter alteração de produto, adequação dele, adequação da marca. Tá? Em segundo é conhecer. Conhecer, que a gente diz, é justamente saber como realmente a marca vai entrar, como ela realmente vai se portar ali no mercado, não só a nível de marketing, mas assim de negócios também. E o terceiro é experimentar e agir. Então, isso traz um pouquinho até da metodologia de startup, uma junção aí da parte de aplicação, né, experiência e ação. E a gente leva isso para o negócio de internacionalização. Então, a primeira fase que a gente contextualiza aqui é justamente o que? Inteligência mercadológica. Né? Hoje a gente tem essa inteligência baseada em dados e o primeiro passo disso daí é o mapeamento do território. Então, para onde eu vou? O que é? Como funciona? Né? Quem que compra? Quem que são as pessoas dali? Qual que é o comportamento? O Diego falou do millennials, a gente tem outras
né, outras gerações também, e dependendo do território, o produto tem que ser adequado, né, pertinente a isso daí. Segundo momento, a gente tem o viver cenários, canal de venda e prospecção. Então, se a gente tem um território definido para onde a gente vai, que isso é muito importante, a gente faz o quê? A gente analisa o cenário, né, e analisa os canais de venda que têm maior aderência ao nosso produto. Tá? Se houver uma necessidade de adequação, a gente chega no canal de venda mais próximo. Então, é o e-commerce, é o to-go, né, o para levar, qual que são os canais de venda, representação, é joint venture, é uma parceria, uma representação. Então, a gente tem vários canais de venda que a gente pode estar entrando. E os prospects? Como a gente definiu o canal de venda, a gente já tem uma ideia de quem pode ser nossos consumidores. E em terceiro, levantamento de potenciais compradores. Como a gente tem os prospects e é diferente de potencial comprador. Tá? O potencial comprador é justamente a gente ter uma análise de quanto que eles podem comprar e do que eles podem comprar. Isso geralmente a gente faz com consultor internacional. Né? Até esse momento, a gente não tem o empresário agindo localmente, a gente tem todas essas informações sendo buscadas para ele, justamente para que ele tenha uma geral, tenha essa inteligência de mercado para ele tomar a decisão futura. E em quarto, é o estudo de viabilidade. Isso daí não tem como a gente deixar de fora. A primeira pergunta que eu gosto de fazer para todos é: você está investindo quanto você vai ter de retorno? Tá? Quando que você vai ter o retorno sobre o investimento? E isso influencia muito todas as etapas anteriores. Então, com esse paper que a gente chama, com esse book, é hora do cliente poder tomar a decisão final. Né? E aí, vamos partir para o segundo passo? Vamos avançar para a fase seguinte? Deu viabilidade? Vamos pivotar? Como que a gente, né, pode tornar essa entrada viável? A partir do estudo, né, que geralmente ele tem uma projeção aí de 5 anos, a gente passa para o segunda etapa, que é conhecendo o mercado propriamente dito. Aqui sim, o empresário é importante que ele esteja presente, que ele sinta a realidade local, que ele conheça as pessoas e analise o negócio que ele está sendo inserido, né, que ele está entrando. Então aí sim ele vai tocar em produtos, vai falar com possíveis, né, clientes, vai conhecer a concorrência, vai olhar de perto os hábitos, porque disso o empresário ele tem muito a questão que ele conhece o próprio negócio dele. E para ele moldar é muito mais fácil também fazer um trabalho em conjunto para a construção de algo sólido do que só um paper ou um consultor. Então esse momento é o momento de atrelar o consultor com propriamente o empresário. E em sexto a gente tem o quê? O network e agente de visitas. Aqui a gente pode dar vários nomes, né? Hoje no Sebrae principalmente a gente fala muito em questão de rodadas de negócio, tanto virtual quanto online, né? Match, que são reuniões mais focadas em business. Então esse network é importantíssimo para troca de experiência. E dependendo do cartão de visita que você queira, se é uma representação, você já começa a fazer essa troca, já começa a ter um catálogo de potenciais compradores com muito mais já relacionamento e network. Então essa experiência é fundamental para ele também conhecer o quê? A partir do momento que ele está com uma empresa lá, começa a indagação. Minha família vai junto, quem vai junto? Não, vai só a empresa em si, mas eu vou ter um deslocamento. É um lugar pertinente, o empresário está visando mais a entrada do negócio dele e não tanto pessoal. Então, essa vivência ela é importantíssima para esse ponto. Com essa análise, né, que a gente chama até um pouco de misturar a psicologia com a parte de negócios, a gente entra para a parte de preparação do negócio e da marca. Tá? Até como o Diego comentou, era para eu ter entrado antes, porque ele daria uma aderência nessa segunda parte. Mas, pegando um pouco do que ele já falou, a gente tem o quê? Vamos preparar a sua empresa para operar fora do Brasil. Aí sim a gente tem um estudo de viabilidade que a gente já sabe os custos. Então é hora de, como o Carlos falou, né, entrar com a parte de documentação, ter esse suporte que a Oxford hoje dá também para os clientes, para o documentacional, essa estrutura aí de negócios você precisa ter.
E o segundo, que a gente tem o segundo pilar, que eu acho extremamente importante, não por ser da área, né, mas justamente porque é uma transformação do produto e da marca, é a parte do funil de negócios. Né? Eu não falo em funil de vendas, hoje se fala muito nisso dentro do processo de inbound, de uma ação estratégica dentro do marketing, mas aqui a gente fala de funil de negócios. A partir disso, eu tenho que gerar interesse. Então, gerar interesse, o produto, às vezes, ele tem que ser modificado, como o Diego comentou e eu comentei anteriormente. A marca precisa ser alterada. Às vezes, o vermelho, que aqui é atrativo, no Japão não é atrativo. Então, gerar interesse, ele leva em conta todos esses aspectos e, principalmente, aquele paper inicial que a gente tem. Então, fica muito mais fácil a gente fazer essa adequação. O converter, que é justamente a gente ver canais, tá? Como que a gente começa a realmente trazer os prospects e ter uma conversão direcionada para isso, seja uma representação, então eu já tenho algum representante lá, vou começar a realmente ter um relacionamento com ele que começa a etapa seguinte. E o fechamento de venda. Para tudo isso a gente tem os trabalhos, a gente tem o trabalho de comunicação e planejamento de marketing efetivo e linkando com essa estrutura. Então, de um lado, a gente tem os negócios, né, a preparação, a estrutura dela, e do outro, a gente tem o marketing. Como o Diego pontuou bem, a gente tem os canais diferentes, a gente tem rupturas de cultura. O que o empresário tem que entender que um produto não é feito para ele, é feito para o mercado. Então, quando ele está apto a internacionalizar, a gerar negócios fora do Brasil, ele tem que acabar com esse mindset e focar na adequação do produto regional, território. Tá? Então, com isso, a assertividade é muito maior. A gente tem resultados hoje incríveis. Não precisamos nem falar em internacionalização, a gente pode falar em negócios. Em apenas um negócio. A empresa não precisa estar lá, a princípio, para realmente ver se ela vai abrir mercado no exterior. Então, o que ela tem que fazer? Ela pode gerar um negócio, ver se realmente deu aderência, houve um comportamento adequado, houve uma adequação necessária do produto, para depois ela começar a migrar toda a empresa. Então, quando a gente fala em internacionalização e assim dessa aplicação dessa metodologia que a gente trabalhou há tempos com o Sebrae, hoje ele vai virar, ano que vem, ele vira um programa oficial, né, para micro e pequenas empresas estarem fazendo esse tipo de trabalho. A gente consegue justamente ter o quê? Ter esse link, esse primeiro link. Vamos vender a primeira vez para fora do Brasil? Vamos fazer essa primeira conversão? E depois a gente passa para um processo justamente dessa categoria, desse nível aí de desenvolvimento. A minha era o link entre o Carlos e o Diego, né? Então a minha era mais objetiva justamente para linkar esses dois processos. Esses três processos, eles não são isolados, tá? Eles são consecutivos, então não tem como a gente pode até conhecer o mercado, né, com um olhar estratégico ali do empresário, mas a inteligência do mercado, né, o consultor internacional, ele é fundamental para estar desenvolvendo a empresa para quando ela tiver um preparo, né, na sua aplicação, tanto do produto quanto na sua forma de agir. Então, hoje a gente está com algumas empresas nesse direcionamento. Iniciamos agora, no início do ano, Manda o Ramo Alimentício, justamente fazendo todo esse trabalho, né, e agora a gente está indo na parte do quê? De gerar interesse para o mercado americano. Então, esse é um pouquinho do nosso processo metodológico aí de internacionalização. Eu abro para o Diego novamente, para ele intermediar algumas perguntas que eu estou vendo que está tendo aqui. Infelizmente, ninguém me viu. Talvez eu consiga abrir a câmera de novo, pelo menos para que todos possam me ver, né, na sequência. Agradeço e a gente abre aqui para perguntinhas. Tá? Nós nos colocamos à disposição aí para respondê-las e também, posteriormente, aí para um bate-papo. Yes. Ótimo. Muito obrigado, Guilherme. Eu vou fazer uma dentro aqui rapidinha, só para fazer uma breve apresentação da Bússola novamente. Como falamos, na Bússola tem sede aqui em Miami e no Brasil. Nós fazemos parte do grupo Bússola, que é a Honorato, empresa de marketing, pesquisa de mercado e startups. Também trabalha com internacionalização. A Bússola Eventos e a Bússola Agência.
Então, nós trabalhamos nessa ponte entre Brasil e Estados Unidos. Grande parte dos nossos clientes são internacionais. Nós aplicamos essa metodologia que vai da contextualização da pesquisa, exploração, ideia, até análise e otimização, muito diferente de uma agência. Nós não somos uma agência de design, uma agência de craft, nós trabalhamos realmente com marketing, estratégia, gerenciamento de marca, cobrindo o hub dentro dos serviços de marketing, design e tecnologia. Então, nós somos considerados um hub de soluções na área de comunicação e marketing. E, em seguida, nós vamos abrir agora para perguntas. Enviaremos todos esses PDFs por e-mail, tá? Junto com o vídeo da apresentação aqui gravado, caso vocês queiram compartilhar. E agora eu vou abrir a primeira pergunta aqui da Thalita Lopes. O que pode fazer um projeto não ser bem sucedido? Eu vou dar início aqui ao Dr. Carlo e eu posso complementar em seguida. Bela pergunta, bastante, como diríamos aqui nos Estados Unidos, accurate. Há várias razões podem fazer um processo, um projeto, uma tentativa de entrar no mercado externo, particularmente americano, não dar certo. A experiência tem mostrado que a grande razão de sucesso é realmente a pessoa tentar implantar nos Estados Unidos a experiência que ela tem no Brasil, achando que os dois mercados são iguais. Tudo é diferente. Seguramente o Diogo pode falar mais adequadamente sobre a diferença, por exemplo, cultural entre uma propaganda que dá certo no Brasil e que não daria de forma nenhuma aqui. O segundo ponto, e seguramente o Diego vai poder agregar muito nisso, é não se fazer a coisa de uma maneira planejada. Tanto você tem que fazer uma pesquisa de mercado antes de fazer o plano de negócios, como o plano de negócio tem que refletir a realidade encontrada nesse plano e não na vontade da pessoa. Muitas vezes, a coisa que faz dar errado é o contratante querer impor ao contratado que ele entenda a sua vontade e não exatamente aquilo que o mercado deve dar como resposta. Eu creio que com o Diego vocês vão encontrar mais detalhes sobre o que faz uma empresa não dar certo quando ele vem para o mercado americano. Eu complementando o Carlos, acredito que a falta de planejamento. O planejamento ele é importante tanto para saber por que deu certo ou por que não deu. É importante identificar o que falhou no processo, se posicionamento, se foi a marca, se foi o consumidor, se foi o canal. Então, o planejamento ele garante que você tem um roadmap definido, aonde você quer chegar, como que você vai chegar lá e se as etapas. Muitas empresas, a gente vê empresa com 30, 40 anos de mercado no Brasil, chegando aqui, começando do zero, começando errado. Sendo que ela já tem um leque de experiência, já passou por tudo isso no Brasil, ela não precisa repetir esses erros. Eu acho que o planejamento, tanto na parte estratégica, quanto na internacionalização, quanto na comunicação, eu acho que ele é muito importante. Eu vou abrir aqui a segunda pergunta. Thalita, está respondido? Pode. Muito obrigado. A segunda pergunta é do Sidney Almeida. Essa é para o Dr. Carlos. A sua colocação ao governo Trump é partidária ou econômica? Essa é uma pergunta capciosa, né? Se você está querendo nos encurralar. Mas, na verdade, a nossa colocação foi eminentemente econômica. Evidentemente, quando você fala de uma pessoa como o Trump, que é, digamos assim, uma pessoa bastante controversa, agressiva na forma de ser, eu acho que ele não teve nenhuma aula de boa educação na Madame Poço Leitão em São Paulo, e dificilmente ele responde sem agredir a uma idiosincrasia muito forte contra ele, como pessoa física, né? O método dele como empresário também é bastante discutível. Agora, como economista, eu diria a vocês que desde o governo de Ronald Reagan, nós nunca tivemos um presidente mais voltado para o interesse americano do que o Donald Trump. Vocês vejam o caso, por exemplo, dos acordos externos. Os Estados Unidos nunca teve tanta chance de diminuir seu déficit público como agora, quando os Estados Unidos, por exemplo, rompeu com um acordo multilateral feito com a Ásia. Isoladamente, cada país vai ganhar
individualmente os Estados Unidos vão ganhar. Quem vai perder com isso, na verdade? Eram os beneficiários da decisão coletiva que atendia a várias partes, menos a parte americana. Eu não quero dizer que eu não estou defendendo partidário o Trump, não votei nele, não uso gravata vermelha, uso até meio pink, assim, mas efetivamente a política dele nós veremos ao final de 4 anos, se ele conseguir chegar, que vai realmente fortalecer os Estados Unidos, o mercado americano e o cidadão que mora aqui. Diego, seu som está desligado. Acho que o seu som está desligado. Agora eu estou. Ok. A pergunta seguinte é da Roberta Saboia, também para o Dr. Carlos. Ela pergunta se nessa política de imigração do governo Trump é um fator de desistência para irmos aos Estados Unidos ou ainda há esperança? Olha, eu acho que depende, né? Essa é a minha cabeça de advogado. O advogado adora responder depende, porque nunca responde o que a pessoa que está perguntando. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte: não acho que seja uma boa oportunidade vir agora para aqueles que pretendem entrar via México ou vêm com vistos para cá, válidos como de turismo, e depois pretendem estender essa residência. Para o visto de investidor, como é o caso de EB5, o E2, para os vistos de pessoas com notório saber, tanto o EB1 como o EB2, como os OS, eu acho que é uma excelente oportunidade. Nunca foi tão rápido você tirar um visto, tanto na categoria de investidor, como na categoria de pessoas com alto saber. E nunca foi tão difícil você renovar um L1 daqueles que não permanecem nos Estados Unidos. Então, depende muito do propósito da sua vinda. Eu não recomendaria vir buscando alguma concessão especial do Estado, mas os que vêm para investir nunca serão tão bem-vindos como agora. Ótimo, então, temos... Ok, obrigado, Roberto, acho que está respondido. Se não tivermos mais nenhuma pergunta, eu acho que vamos fechar aqui, deixar o Carlos fazer sua despedida, e em seguida eu fecho com o Guilherme. Bom, o que eu posso dizer é que eu estou muito agradecido pela oportunidade, pelo convite, Diego. Eu acho que é sempre nossa obrigação o processo educativo das pessoas que querem vir para os Estados Unidos. Essa oportunidade nós procuramos desenvolver com muita honestidade, com muita ética, e seguramente aqueles que ouviram, se tiverem alguma dúvida, se encaminhem aí para vocês e nós teremos todo o prazer em devolver a resposta no mais breve espaço de tempo possível. Obrigado. Com certeza. Muito obrigado, Dr. Carlos, pela sua participação. Lembrando que, novamente, como ele falou, estamos de canais abertos aí, LinkedIn, e-mail, Facebook, Pombo, Correio, que precisar enviar para poder tirar alguma dúvida. Estamos à disposição de vocês. Eu acho que o processo de internacionalização é algo muito maior do que a empresa. Ele envolve, como o Dr. Carlos falou, família, ele envolve amigos, ele envolve dinheiro, ele envolve recurso, ele envolve muitas coisas, e é uma etapa muito importante, realmente sair dessa zona do conforto, nessa internacionalização, e que a gente puder ajudar, estamos aqui para facilitar esse processo. Não existe uma receita, um segredo, um roadmap específico. Cada empresa vai ter seus desafios, cada indústria tem suas necessidades, e eu acho que se a gente seguir um planejamento correto, tanto na parte de comunicação quanto de imigração e a internacionalização, a chance do seu projeto, do seu produto ou serviço dar certo nos Estados Unidos aumentam bastante. Então, quero novamente agradecer, dar a palavra final aqui para o Guilherme, se ele estiver nos escutando, para fechar isso. Lembrando que vamos enviar esse vídeo a todos que participaram aqui via e-mail, assim como os PDFs e com o contato de todos aqui os participantes. Tá? Muito obrigado. Guilherme? Excelente. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Estou presente sempre aqui. Escutei tudo. Consegui participar menos na câmera aqui. Com certeza a gente vai estar ao vivo e a cores aqui.
Até aproveitando a oportunidade, agradeço aí ao Carlos pela disponibilidade do tempo dele, né, que é um início aí de alguns outros projetos que a gente está iniciando. A Oxford atua numa área extremamente importante para qualquer empresa que quer internacionalizar, é fundamental esse processo. Até um item ali que a Thalita tinha perguntado na questão do sucesso da internacionalização. A gente, dentro desses tempos aí, a gente vê que o planejamento ele é importante, mas a execução dele ele é tanto quanto, né, o plano de ação adequado, o formato das coisas serem conduzidas, a definição de papéis. Então, acredito que né, o Carlos ele tem uma metodologia fantástica para estar conduzindo junto com a gente nesse processo de fazer as coisas acontecerem, né, tirar as coisas do papel. E eu agradeço aí a oportunidade de estar presente também, ter apresentado um pouquinho mais desse trabalho. Em breve me conhecerão no vídeo. Enquanto isso, eu fico aqui à disposição, tá? E qualquer dúvida, eu, o Diego, a gente e o Carlos, na sequência, caminharemos um e-mail a todos aí com essa apresentação, como o Diego disse, para a gente poder estar conversando aí, desmistificando qualquer fato ou auxiliando qualquer um no processo aí de negócios, né, internacionais. Ok? Obrigado, Diego. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tá. Obrigado.